Eu sempre falo aqui nesse canal sobre a importância de se investir no exterior, de investir nos maiores mercados do mundo, de investir em dólar, de ter patrimônio e renda passiva em moeda forte. Porém, você sabia que se você investe em ações nos Estados Unidos e recebe dividendos por essas ações, você tem que pagar 30% de imposto sobre esses dividendos na fonte? Mas você sabia também que existe uma forma de evitar o pagamento desses impostos de maneira totalmente legítima e legal através de estratégias e artifícios tributários que são possíveis de se usar para qualquer pessoa, independente do seu patrimônio, do seu tamanho, se você investe em fundo ou investe de maneira autônoma, fazendo stock picking. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa estratégia para se evitar o pagamento de imposto sobre os dividendos que se recebe de ações americanas. Fica comigo, o conteúdo de hoje está muito rico e vai ser muito importante para o crescimento do seu patrimônio no futuro. Afinal, planejamento tributário deveria e deve ser um grande fator no seu planejamento financeiro, beleza? E aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Te convido a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo. São ações de graça para você que tomam alguns segundos, ajuda muito o meu trabalho por aqui. Aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos. E te garanto que o conteúdo desse canal, que é um conteúdo 100% gratuito, vai ajudar muito a você organizar a sua vida financeira e entender um pouco mais sobre a economia de base. Bom, sobre o assunto do tema aqui, eu vou te explicar sobre a estratégia de redução de pagamento de tributos nos seus investimentos lá nos Estados Unidos. Afinal, a origem do nosso pagamento de impostos advém da nossa incapacidade de evitar o pagamento desses impostos. E aqui no vídeo eu vou te explicar uma estratégia de elisão fiscal para que você consiga, de maneira legal e legítima, pagar menos tributos sobre os seus investimentos. Repare que eu falei elisão fiscal, eu não falei evasão fiscal. Evasão fiscal envolve maneiras que o governo considera ilegal, ilegítima, contra a lei, sonegação de impostos. Elisão fiscal, você está usando da própria lei, dos artifícios da lei tributária para evitar pagar imposto. É uma maneira totalmente legítima. Pois bem, como vocês conseguem ver na tela aí, para alguém que investe no mercado americano, porém é um residente no exterior, existe uma taxação de 30% na fonte sobre os dividendos recebidos. Então, por exemplo, se uma empresa te paga $100 de dividendos e você é um investidor que está fora dos Estados Unidos, você na prática só vai receber $70 desses dividendos, porque 30% fica retido na fonte. Como vocês conseguem ver aqui na tela, o exemplo que eu dei foi, suponha que a Apple te paga $100 de dividendos. O próprio governo americano vai reter na fonte $30 desses 30% desses $100 de dividendos, ou seja, ao invés de receber 70%, você que é investidor no Brasil, ao invés de receber, 100%, ou seja, $100, você vai receber apenas 70%. Então, dos $100 que a Apple te paga em dividendos, 70% fica com você e 30% fica com o seu sócio, que é o governo americano. Agora, como que você pode evitar isso? Bom, existe um acordo entre os Estados Unidos e a Irlanda, é um acordo que vem lá desde 1970, 1980, não sei dizer com certeza, que fundos de investimento domiciliados na Irlanda, e eu acho que esse acordo também existe para Luxemburgo, mas o principal é na Irlanda. Fundos de investimento domiciliados na Irlanda, eles têm um acordo de exceção com os Estados Unidos, ou seja, se uma empresa americana paga dividendos para você, pessoa física, investidor no Brasil, você vai pagar 30% de dividendo de imposto na fonte sobre esses dividendos. Mas se um fundo domiciliado na Irlanda faz investimento nos Estados Unidos e recebe dividendos sobre esses investimentos, o imposto na fonte nos Estados Unidos não vai ser mais de 30% para esses fundos, vai ser de 15%. Então, se você é investidor no Brasil e você investe diretamente numa ação da Apple e essa ação da Apple te paga $100 de dividendos, você só vai receber 70. Porém, se você investe num fundo de investimento irlandês e esse fundo de investimento irlandês, por sua vez, compra uma ação da Apple e a ação da Apple paga dividendos para esse fundo,
você vai receber agora 85 dólares ao invés dos 70 dólares que você iria receber na primeira possibilidade. Então, se você reparar aqui a diferença entre a primeira foto e a segunda foto, vocês vão perceber que no primeiro caso, você investindo do Brasil diretamente e você recebe 100 dólares de dividendos, você só receberia de fato 70, porque 30 fica nos Estados Unidos. Mas se você é um investidor brasileiro e você usa o intermediário de um fundo de investimento domiciliado na Irlanda, ao invés de investir diretamente nos Estados Unidos, essa ação americana, por exemplo, a Apple, ela vai te pagar 100 dólares de dividendos, 15 dólares ficarão nos Estados Unidos, não mais 30, 85 dólares é pago para o fundo na Irlanda. Esse fundo na Irlanda tem lá as suas taxas de administração, etc. Então vamos supor que fica 10 dólares de taxas na Irlanda. Eu até joguei um valor alto aqui de 10, muitas vezes é muito menos do que isso. Mas vamos supor que fica 10 dólares de taxa na Irlanda. De forma agora que esses 100 dólares de dividendos da Apple viram 75 dólares no fundo na Irlanda, depois de descontar já as taxas do fundo. E esses 75 dólares da Irlanda são pagos para você no Brasil com 0 de imposto. Então perceba que usando essa estratégia você está pagando menos imposto do que você pagaria se você investisse diretamente. Então a primeira parte do investimento é você investir em fundos de investimento irlandeses. No caso aqui eu estou mencionando principalmente os ETFs, que são Exchange Traded Funds. Já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui no card aqui em cima, explicando o que são ETFs. Já tem vídeo comprando ETF na Avenue, no Interactive Brokers, quais são os ETFs que eu gosto mais. Enfim, tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre ETFs, deixarei passando aqui no card e na descrição do vídeo para você entender melhor. Opa, dá uma seguradinha rapidinho aí, desculpa interromper o vídeo, mas pô, é um motivo válido e nobre. Você está gostando do conteúdo de hoje, está aprendendo muita coisa por aqui, sua mente está mind-blowing, porque você está aprendendo uma forma de rentabilizar mais o seu patrimônio e pagando menos impostos. Então, pô, eu acho que eu mereço o seu like, ó. Deixa seu like, senta o dedo no botão do like aí e principalmente se inscreve no canal, é de graça para vocês. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Para você não custa nada e para mim ajuda muito, vale muito o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho por aqui. É o pagamento que eu peço para vocês por disponibilizar esse tipo de conteúdo rico e gratuito que ajuda muito nos seus investimentos. Além disso, vocês vão poder acompanhar tudo que eu posto por aqui, tem conteúdo semanal tão bom quanto esse e que vai ajudar muito a vocês na sua vida financeira, na sua organização financeira, no seu conhecimento de economia. Beleza? Desculpa interromper o vídeo, pode seguir agora para o conteúdo. E eu ainda fiz uma conta aqui bem pra cima, porque 10 dólares de taxa é muita coisa. Na prática, provavelmente você vai pagar de taxa 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares. Então, esses 100 dólares de dividendos da Apple virarão para você aproximadamente 80 dólares, 82 dólares, que é 10 dólares a mais, 12 dólares a mais, 8 dólares a mais do que os 70 que você receberia se você investisse diretamente na Apple como investidor estrangeiro brasileiro. Aí você me fala, bom, mas quem disse que quando a Irlanda paga dividendos para o investidor no Brasil tem 0% de imposto? A Receita Federal brasileira vai me cobrar imposto sobre isso. É aí que entra o pulo do gato e é aí que entra a segunda parte da estratégia. Existe na Europa um tipo de ETF chamado ETFs de acumulação. No que consiste a estratégia desses ETFs? Quando você investe num fundo, normalmente o que acontece? Você investe no fundo, um ETF, esse ETF compra as ações para você, recebe o dividendo das ações e repassa o dividendo para você. E ao repassar o dividendo para você, você teria que pagar imposto sobre esse dividendo que o fundo está te repassando. Beleza? Só que para evitar esse pagamento de imposto, o que esses ETFs fazem? Ele faz a mesma coisa que você faria. Quando você recebe investimento, se você é um bom investidor, o que você faria com os proventos recebidos, os dividendos? Você reinvestiria, como fazem os grandes investidores. Como por exemplo Luiz Barsi, Luiz Alves Paz de Barros, reinvestir os dividendos. Só que esse ETF já faz isso para você, de maneira que entre você e o ETF não tem pagamento de dividendos. Então, por isso que chama ETF de acumulação, porque o ETF ele pega o dividendo que ele te repassaria, só que ao invés de repassar para você, ele vai e recompra
mais ativos seguindo o índice e a proporção daquele ETF, de maneira que ele só está fazendo o bolo engordar, o bolo engordar, o bolo engordar. Então você não recebe o dividendo diretamente, porém você vê a sua cota do ETF ficar cada vez maior porque aquele dividendo está indo de volta para reinvestir dentro do próprio ETF. E se ele fala, bom, mas em algum momento eu vou ter que receber esse dinheiro e vou pagar imposto. Sim, mas dá para você evitar. Como? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, para investimentos domésticos, vocês têm isenção de imposto para vendas de até R$20 mil dentro do mesmo mês. E para investimentos no exterior, existe uma isenção de vendas dentro do mesmo mês de até R$35 mil. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, quando você quiser agora colher os frutos desses investimentos, nesses ETFs irlandeses de acumulação, perceba que na cota do ETF está lá embolado o rendimento do ETF mais o dividendo que ele recebeu e foi se acumulando lá dentro. Se você for descascando isso mês a mês, vendendo no máximo R$35 mil dentro de cada mês, se você vender mais do que R$35 mil dentro do mesmo mês, a Receita Federal vai te cobrar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Você, como um apartamento, por exemplo, que você comprou de 100 mil e vendeu por 200 mil, você paga um imposto em cima desses 100 mil de lucro. Porém, no caso do ETF irlandês, você pagaria se você vendesse dentro do mesmo mês mais do que R$35 mil. Como você vai vender menos do que R$35 mil todos os meses, você vai descascando isso aos poucos e você consegue receber o lucro e os dividendos desse ETF que você foi recebendo ao longo dos anos, mas que não foi chegando até você, foi se acumulando dentro do próprio ETF. Você, ao vender com R$35 mil no máximo todos os meses, você consegue receber esses dividendos paulatinamente, descascando mês a mês, sem que você pague imposto de renda. Então, quando eu volto aqui para a minha imagem, é isso que acontece. Por isso que eu digo que entre a Irlanda e você tem isenção de dividendos, porque você vai investir em ETFs de acumulação, que quando você vai vendendo cotas desses ETFs, mantendo sempre em mente que você vai vender no máximo R$35 mil dentro de cada mês, não existe imposto de renda entre o que está lá no ETF e você. Então, na prática, é como se o dividendo que chegou no ETF irlandês com apenas 15% de tributação e não mais 30%, você vai receber esse dividendo agora livre de tributação, porque ele ficou lá paradinho no ETF, foi reinvestido, 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 reinvestido. Você não recebeu em nenhum momento, então você não pagou dividendo sobre rendimentos no exterior. Até o dia que você resolve vender a cota desse ETF, porque o dividendo que o ETF recebe vai virar uma coisa só, vai virar o valor da cota. Se você tem um ETF que te paga o dividendo, são duas coisas distintas, o rendimento do dividendo do ETF e o valor da cota do ETF. No caso do ETF irlandês, ele vai se acumular as duas coisas numa coisa só, que é a valorização da cota. Então, quanto mais dividendos você recebe, mais vai valorizar a cota. Então você vai vender essa cota com lucro, só que vai vender com lucro não tributável, porque você vai vender no valor abaixo de R$35 mil todos os meses. Parece um pouco complicado, mas eu tentei aqui mastigar para ficar bastante claro para vocês. E aí você me pergunta, mas poxa, essa besteirinha de imposto a mais que eu não pago faz tanta diferença assim realmente? Vale a pena eu fazer toda essa engenharia? E eu vou provar vocês aqui que sim, vale a pena. Porque quando eu venho aqui, ó, já deixei separado um gráfico de um ETF que, a depender da bolsa europeia, ele tem tickers diferentes, mas todos esses tickers aqui são ETFs que são listados em bolsas da Europa, mas são ETFs domiciliados na Irlanda, em qualquer caso. E esse ETF aqui, VUAA ou VUAG, é um ETF que replica o índice SP500, só que é um ETF que está domiciliado na Irlanda. Diferentemente do ETF VOO, do ETF IVV ou do ETF SPX, que são ETFs americanos domiciliados nos Estados Unidos, mas que replicam o mesmo índice. Então, para comparar aqui, eu vou comparar o ETF VUAA, que é um ETF da Vanguard, que replica o índice SP500, mas que está domiciliado na Irlanda, e é um ETF de acumulação, ou seja, ele não distribui dividendo para você. E eu vou comparar com o ETF clássico da Vanguard, que é o ETF que replica o índice SP500, mas que está domiciliado nos Estados Unidos e que te repassa os dividendos. E quando eu comparo o gráfico, no espaço de aproximadamente 2, 3 anos, você vai ver que o ETF
VUAG rendeu 51% e o ETF VOO rendeu 37%, ou seja, só por essa estratégia de, na hora de comprar lá na Interactive Brokers, ao invés de comprar o ETF em dólar na VOO, na bolsa americana, você vai comprar o ETF VUAG em euro ou em libra esterlina numa bolsa europeia. Só por essa estratégia, isso aqui te rendeu 14% a mais no espaço de 2, 3 anos. E não é porque rendeu mais, porque eles estão replicando o mesmo índice e comprando exatamente os mesmos ativos. A diferença aqui é que um está pagando mais imposto que o outro. Tudo bem que no caso do VOO só está contabilizando aqui a valorização da cota, não está contabilizando que ao longo desses 2 anos ele te pagou dividendos, mas os dividendos foram tributáveis, então você não recebeu tanto dividendo no VOO quanto você receberia no VUAG, porque o tributo aqui é 30% e aqui é 15%. De qualquer maneira, mesmo que eu adicione aqui uns 6% de dividendos no VOO, que é muita coisa, é menos, na prática é menos do que isso, mesmo assim o rendimento ainda seria menor, pela simples estratégia de elisão fiscal e evitar esse pagamento extra de tributos. Eu não quero fazer aqui nenhuma recomendação de ETFs para vocês e dizer que um ETF é melhor do que o outro, ou invista nisso, não invista naquilo. O que eu posso dizer é que essa é uma estratégia que eu uso e morando na Europa também é muito vantajoso para mim essa estratégia. Mas se você mora na Europa ou no Brasil, eu te garanto que essa estratégia é muito vantajosa. Tudo bem que você não vai ver os dividendos lá caindo na sua conta todo dia, bonitinho e tal, mas não importa. O que importa é você saber que esses dividendos estão sendo distribuídos e que eles estão sendo usados para valorizar a cota do ETF a qual você é dono, o ETF irlandês. Eu vou fazer em outro vídeo mostrando como que faz para você encontrar esses ETFs irlandeses. Por exemplo, se você quer investir no ETF americano que segue um índice específico, antes de fazer isso, faça uma busca se não existe um ETF irlandês que segue esse mesmo índice e que seja um ETF de acumulação, para que você consiga investir exatamente nos mesmos ativos, mas que você pague menos imposto, ou seja, você vai estar exposto ao mesmo risco, só que pagando menos imposto. E no longo prazo é uma estratégia super válida, porque se você viu que pelo poder de juros compostos e de acumulação, um ETF irlandês de acumulação consegue render 10, 15% a mais que um ETF americano só por estar pagando 15% a menos de imposto sobre os tributos, imagina o efeito disso no médio e longuíssimo prazo, no longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. Faz muita diferença. Se eu já gravei o vídeo, eu vou deixar passando aqui no card ou na descrição, mostrando a vocês como encontra esses ETFs irlandeses. O foco desse vídeo agora era basicamente explicar como funciona a estratégia. Não quero que o vídeo fique muito longo, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse tenha sido um conteúdo rico para vocês. Se foi um conteúdo rico, se ajudou, se vocês aprenderam algo por aqui, é um conteúdo gratuito, eu peço de coração, porque me ajuda muito o seu like e principalmente a sua inscrição. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Para vocês não custa nada e para mim ajuda muito o meu trabalho aqui. Eu vou ficar muito grato se vocês puderem se inscrever no canal. Para vocês também é um ganho, porque aqui eu sempre posto conteúdo gratuito e de qualidade para vocês e que não custa nada. O pagamento que eu peço é apenas o like e a inscrição de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não gostou do vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!